A paz do Senhor para a igreja, amém? Que Deus continue vivo no seu coração. Uma manhã profética, e nós não temos o direito de calar a voz profética, e temos que dar lugar àquilo que Deus quer falar à igreja. E essa voz profética que Deus usou, a diaconisa Elisângela da dança, realmente tem tudo a ver com o que o Espírito tem ministrado a semana inteira na minha vida. E eu louvo ao Senhor, porque nós podemos declarar que Ele está no meio de nós. Aleluia! Se Ele não estivesse aqui, o que nós estaríamos fazendo, né, irmãos? E antes da palavra, ainda de pé, eu quero convidar a diaconisa Marilúcia, que você vai conhecer, e eu quero orar por ela junto com a igreja. Ungir essa diaconisa, que é uma guerreira de Deus, que estará liderando o ministério de visitação nos lares, nos hospitais, aonde for necessário. Porque nós precisamos realmente ir ao encontro daqueles que estão necessitados. E é uma mulher que já caminha comigo há muito tempo, tem a marca da lealdade a esse ministério, a Deus e a minha vida, e com toda alegria e liberdade, eu convido a igreja para estender as mãos, que nós vamos orar e abençoar a vida dela, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu unjo a tua filha nesta manhã, ó Pai. Jesus, há um propósito, Pai, e mais uma responsabilidade Deus coloca nas tuas mãos. E todos nós que queremos oferecer a Deus algo bom, nós vamos receber mais responsabilidade e sacrifício. Porque quando Davi foi levantar o altar de Deus, quiseram dar tudo de graça para ele. E ele disse, não, eu quero pagar o valor, porque tudo que eu ofereço a Deus tem um preço. Então, minha irmã, receba uma unção dobrada do Espírito Santo. Receba sabedoria de Deus, autoridade sobre a tua vida, aonde você colocar os pés. E quando você abrir a tua boca, algo vai acontecer maravilhoso. E que Deus te dê sabedoria para conduzir o grupo que vai estar debaixo da tua liderança. E nós, como igreja, te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus tem falado muito ao meu coração que tudo de bom que você entrega para Ele envolve sacrifício. Se você não quer se sacrificar, é melhor você não fazer nada, fique no banco, do que você entregar qualquer coisa para Ele. Porque Ele é o nosso Deus poderoso, maravilhoso. Jesus, o nosso Rei, o leão da tribo de Judá, que venceu e jamais será derrotado. Ele merece o meu melhor e o seu melhor. Amém? Então nós vamos ver o que Deus vai falar conosco nessa manhã. Antes de passar para a palavra, eu gostaria de saber nessa manhã, se tem alguém nos visitando pela primeira vez, faça assim com a sua mão. Aqui tem um casal, olha, que Deus abençoe a vida de vocês. Vira para eles, estenda as mãos, diga, Deus abençoe vocês, que vocês recebam o melhor de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ver. Olha o que Deus tem para a gente nessa manhã. Você pode ler o tema da nossa mensagem? O que está escrito? Levanta a sua mão direita e declare, nesta manhã, Deus vai me levantar. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura de Atos 14, a partir do versículo 11 ao 20. Diz assim, ó, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os seus deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter
cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazem essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele há. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando vós lá no céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo-nos de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, vamos ler todos juntos? Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Diga para o teu irmão, é amanhã que Deus vai te levantar, meu irmão. Oh, ralabaxiri, andalabaxaia. Ah, Espírito Santo, tu és aquele que comanda este lugar. Espírito Santo, começa a tocar em cada mente. Senhor, nós proibimos que o inimigo venha te distrair neste lugar. Não permita que ninguém fale aos seus ouvidos, porque o Espírito Santo vai trazer a revelação que está no coração de Deus para o seu coração nesta manhã. E eu peço, Pai, que o meu coração esteja conectado e a minha mente contigo. Que toda palavra que sair da minha boca a partir desse momento seja totalmente pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que traz a revelação da palavra, e eu tomo posse dessa revelação nesta manhã e declaro você tomando posse da revelação da palavra em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode sentar, queridos. Irmão, nós estamos vivendo um momento de ouro da igreja. E, ao mesmo tempo, um momento muito difícil no mundo. E eu declaro para você que esse tempo em que nós estamos vivendo só vai ficar de pé quem estiver enraizado. Quem não tiver enraizado não vai sobreviver esse tempo que nós estamos vivendo. O negócio é sério. Nós estamos vivendo um momento muito sério na face da terra, aonde nós somos a última igreja que ele vai usar para trazer esse grande avivamento, e então depois ele voltará. Aqui nós vemos, pela palavra de Deus, que esse trecho que nós lemos foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Foi a primeira viagem que não foi fácil para ele, mas ele tinha sido preparado pelo próprio Jesus, que o chamou. E quando Deus nos chama, levante quem quiser se levantar, mas você vai permanecer de pé. Porque a nossa segurança hoje, de estarmos diante de tantas lutas, de tantas adversidades, a nossa segurança não está na nossa capacidade humana, não está no nosso saber, na nossa intelectualidade não, irmãos. A nossa segurança que nós vamos permanecer de pé, porque Ele nos chamou. E quando Ele nos chama, Ele garante o vento que vier. Você não vai se dobrar, porque você tem raiz.
Só vai suportar esses tempos quem tem raiz. Se você pegar, plantar hoje uma planta no seu quintal, amanhã você tira, bota ela aqui, depois você tira, bota ali, sabe o que vai acontecer? Quando você olhar, ela está morta. Mas aquele que tem raiz não vai morrer. Aquele que tem raiz, aquele que está enraizado, vai continuar frutificando para a glória do Senhor. Aqui nós vemos que a primeira viagem de Paulo foi uma viagem muito difícil, porque Deus aqui na palavra fala que Paulo foi enviado a pregar numas cidades muito difíceis, aonde a cultura era uma cultura idólatra. Eles adoravam a Deus feito por mão do homem, a Deus que tem boca e não fala, ao Deus que não ressuscitou em carne e osso. Foi um momento muito difícil para Paulo, mas eu fico pensando, quando Deus tem algo grande para te entregar, quando Deus quer usar você, Ele pega você sem ter até muita experiência e leva você diante do inferno para ver a reação que você vai ter. E a Bíblia nos diz nessa manhã, igreja, que este homem, diante dessa cidade idólatra, de uma cidade realmente que eles adoravam a outros deuses, foi exatamente nessa cidade, aonde eles adoravam Júpiter, aonde eles adoravam Mercúrio. Foi nessa cidade que havia um sacerdote treinado para manter em ordem essa adoração. Foi exatamente nessa cidade que Deus levanta o apóstolo Paulo. Você pode imaginar que coisa terrível, não foi? E essas cidades estavam localizadas na Turquia. Foi exatamente ali que Paulo começou a enfrentar a luta com Satanás cara a cara. Amados, a gente tem visto diariamente lutas espirituais que a gente, se não tiver focado na palavra de Deus e entendendo o mundo que eu estou vivendo hoje, você é capaz de pegar sua bolsa e virar as costas e ir embora. Você é capaz de dizer, não dá para mim. Você é capaz de dizer, estou fraco. Você é capaz de dizer, não aguento. Mas se você tiver firmado a tua fé em Cristo Jesus, venha o que vier, você não vai ficar prostrado. Por isso, nessa manhã, quando eu orava por esse culto, Deus falou, diga a eles que essa manhã é manhã deles se levantarem. Deus vai levantar a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você tem vivido, mas Deus disse, se você crê no poder da minha palavra, eu vou te colocar de pé nessa manhã. Você crê nisso nessa manhã? E ali, quando Paulo chega nessa cidade que a cultura era tão idólatra, acontece o primeiro milagre. E sabe o que aconteceu quando eles viram o primeiro milagre que Paulo havia operado ali? Houve uma explosão naquele lugar. Olha o que diz o versículo 8 de Atos 14. Vamos lá ver. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Ou seja, ele era coxo de nascença. Mas quando chegou um homem cheio do Espírito Santo, cheio da unção, alguma coisa vai começar a andar. O que tá parado entra em movimento. O que está torto, ele vai endireitar. O defeito físico, ele vai arrumar. E Paulo olha para aquele coxo e diz, levanta e direita suas pernas, porque eu te digo, levanta em nome de Jesus. E aí nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que esse milagre foi uma explosão tão grande que os idólatras, o sacerdote de Mercúrio, de Júpiter, ficou tão maravilhado que até o sacerdote, vendo aquele milagre que antes eles nunca tinham visto, eles olharam para Paulo e Barnabé e disseram, esses aí são deuses. Vamos sacrificar por eles. Trouxeram grinaldas, trouxeram tudo que eles podiam para sacrificar diante de Paulo e de Barnabé, achando que eles eram deuses, porque tinha curado um paralítico de nascença. Eu quero te dizer uma coisa, o milagre mais difícil de ser realizado chama-se nos ossos.
Quando Deus endireita um osso que já nasce de nascença torto, que sabe que só uma cirurgia talvez nem isso adiantaria, o homem fica espantado. E quando vira esse milagre, que aquele homem coxo começou a andar, o sacerdote iniciadamente pega todas as oferendas e diz: vamos sacrificar, porque esses dois homens são deuses. Mas eu louvo e glorifico o nome do Senhor nessa manhã, que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele percebeu a sutileza desse sacerdote, ele percebeu a sutileza de Satanás, e ele prontamente se colocou e disse: aqui não, esse milagre não fui eu que fiz, quem curou esse paralítico chama-se Jesus de Nazaré. E nesse tempo, irmãos, havia uma divisão entre o povo judeu lá na Turquia. Um grupo seguia a Jesus, o outro grupo rejeitava a Jesus. E não é diferente hoje, nós vivemos essa cultura hoje. Um grupo segue as seitas, o outro segue a Jesus vivo, o outro segue ao homem, o outro idolatra o homem, mas o homem cheio do Espírito Santo nunca vai aceitar idolatria na sua vida, nunca vai aceitar, porque se eu desço desse altar hoje e você diz para mim: pastora, essa mensagem foi uma benção, sabe por que foi uma benção? Não porque eu tenho para te dar, não, porque o Espírito Santo que está aqui, ele tem muito para te dar nessa manhã. Você crê nessa manhã que o Espírito Santo está aqui? Que ele quer fazer uma obra na sua vida? Aleluia! E aqui Paulo, ele rejeitou toda a sutileza de Satanás. E Paulo não permitiu idolatria na vida dele. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa caminhada de não permitirmos idolatria na nossa vida. Porque quando você permite idolatria na sua vida, o Espírito Santo, ele não pode agir mais por você. Porque ele diz que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. E olha o que diz o versículo 12 e 13 de Atos 14. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. E quando Paulo viu aquilo tudo, ele ficou assustado. Não, pelo amor de Deus, não queremos nada disso, porque nós estamos aqui em nome de Jesus de Nazaré, aquele que venceu e jamais será derrotado. Nós viemos aqui na Turquia pregar que Jesus cura, Jesus salva e Jesus voltará para buscar a sua igreja. E aqui nesse versículo 12 e 13, eles queriam sacrificar. Mas Paulo e Barnabé rejeitaram a sutileza de Satanás, porque eles tinham plena consciência que o sacrifício já tinha sido feito na cruz do Calvário. Você pode dizer nessa manhã: o sacrifício já foi feito. O que Deus quer de mim é obediência e santidade. É isso, o sacrifício já foi feito. Nós vemos que na Umbanda, no candomblé, eles aceitam sacrifícios, matam animais, outros tomam banho de sangue, outros tomam banho de erva podre, porque eles aceitam o sacrifício. Sabe por que no candomblé e na Umbanda eles aceitam o sacrifício? Porque eles ainda não alcançaram o que você alcançou. Diga, eles aceitam, porque eles não alcançaram o que eu alcancei. Então aqui nós vemos, irmãos, quando Paulo depara com tanta idolatria, ele toma uma posição. A igreja do Senhor está no momento, ou é tudo ou nada, ou vai ou racha. Ou você toma uma posição, ou você vai morrer. Mas aqui a Bíblia diz que quando Paulo, ele percebeu a idolatria, a primeira coisa que Paulo fez, está no versículo 14 e 15, olha o que ele fez.
E ouvindo, porém, isto os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Então, quando ele percebeu essa idolatria, ele não recebeu, oh, que legal, que vaidade. Não, ele não recebeu os presentinhos da Natura, ele não recebeu os presentinhos da Avon, ele não recebeu barganha, mas ele disse: isso que vocês estão vendo, não sou eu que estou fazendo, é aquele que há 2000 anos atrás foi na cruz do Calvário, pagou o alto preço para que hoje eu recebesse o mesmo poder que ele disse ele daria à igreja que ele teve. Você, igreja, se você tomar uma posição no reino de Deus, Deus vai te usar tremendamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus quer da gente é uma vida de santidade, de obediência, como a diaconisa ministrou nessa manhã aqui. Servir ao Senhor, dando a Ele o melhor, porque Ele nos resgatou. Irmãos, quando eu penso que Deus me tirou do mundo, onde eu era cheia de ferida pereba, precisei ser passado uma lixa na minha vida, para hoje estar aqui pregando esse evangelho, tudo que eu faço para Ele, eu faço com amor e alegria. Se eu não estiver bem, se eu estiver com o corpo cansado na véspera, eu já vou clamar na véspera: Senhor, me restaura, porque é meu prazer e a minha alegria está na sua casa. É assim que eu me comporto diante desse Deus vivo. E aqui nós vamos ver que Paulo teve uma reação brilhante. Paulo não aceitou idolatria. E olha o que diz o versículo 19. Vamos lá ver. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles apedrejaram, maltrataram este homem. E aí, quando você olha esse versículo 19, você pode perguntar para você o que ele fez de mal. Ele não fez mal nenhum onde ele estava, ele só fez o bem. Mas ele estava sendo contrário à voz da mentira, à voz do engano. E por ele ser contrário à voz do engano, à voz da mentira, a Bíblia diz que ele foi apedrejado. E Deus manda te dizer nesta manhã: se você foi apedrejado, se tentaram te parar, nessa manhã Deus diz: eu, o teu Deus, vou te levantar. Porque aqui Paulo, ele foi apedrejado de uma forma tão cruel que quando olharam, acharam que ele estava morto. E sabe o que o diabo às vezes fala? Você nasceu para ser um derrotado. Você nasceu para ser infeliz no seu casamento. Você nasceu para ser o infeliz das suas finanças. Eu quero dizer para você que nessa manhã, com a voz profética que Deus liberou na minha vida para a tua vida, eu declaro que toda investida de Satanás na tua vida não prosperará. Porque Deus te escolheu. E quando Deus escolhe alguém, Ele cuida dessa pessoa. Talvez você possa dizer: ah, pastor, jogaram tantas pedras em mim. Eu quero te dizer nessa manhã que quantas pedradas eu já levei, levo e vou continuar levando, porque eu incomodo o inferno. Enquanto você está levando pedradas, enquanto jogam pedras em você, é porque você está no centro da vontade de Deus. Quando param de jogar pedra em você, quando param de falar mal de você, procura ver o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Porque o diabo nos odeia. E eu odeio ele também. E eu declaro nesta manhã que toda investida de Satanás na tua vida não prosperará.
porque Deus está mandando te dizer que é manhã de rompimento na sua vida. É manhã de rompimento. Eu estava quinta-feira conversando, fazendo um trabalho com um irmão que era pai de santo do candomblé. E eu estava conversando uma coisa com ele, e eu disse, sabe qual o problema da igreja hoje, irmãos? A igreja crê que Deus existe, crê, mas não crê que o diabo está vivo. E eu quero dizer para você uma coisa, ele não tira férias, ele é mau, ele vive rodeando a quem possa tragar. E aqui nós vemos que Paulo diz que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É assim que Deus trabalha. Talvez alguém olha para você, não dá nada para você. Talvez alguém já tenha olhado para você e acha que tu está morto. Mas você não está morto não, porque você está respirando. E aquele que te chamou te levanta nesta manhã e diz, é ordem que eu te dou. Levanta e anda. Deus não quer você prostrado. Deus não quer você caído. Deus quer que você fique de pé para o louvor da glória dele. Diga para o teu irmão, se Deus te chamou, é porque ele te escolheu. Você crê nessa manhã? Se Deus te chamou, é porque Deus te escolheu. Aleluia, glória a Deus. E eu declaro nesta manhã, irmãos, que é manhã de rompimento e o diabo não vai fazer aquilo que Deus não quer que ele faça com você hoje. Deus diz, chega, eu dou o meu basta na tua vida e o diabo não vai ficar de pé, porque eu tenho algo com você e te levanto nessa manhã, porque é ordem de Deus que você continue caminhando. Levanta para o seu irmão e diga, Deus, ele te trouxe aqui para te levantar. Queridos, como a pastora Tatiana falou, é uma verdade. A gente não entra aqui nesse lugar como se fosse um cinema, como se fôssemos uma praça de alimentação, um shopping. A gente entra na casa do Senhor. E quando eu coloco os pés na casa do Senhor, Ele começa agindo poderosamente na minha vida. Ou você está pensando que você está aqui sem propósito? Você sabe por que Deus te trouxe aqui nessa manhã? Para você ouvir essa palavra e dizer que o evangelho é vivo. É poder de Deus. Não é um ato social, mas é muito mais do que você imagina. É 100% espiritual. O reino de Deus, meus irmãos, é 100% espiritual. O reino de Deus é o único lugar que você nunca vai empurrar com a barriga ou oba-oba, porque aqui ou vai ou racha, ou você crê ou você não crê, ou você faz direito ou não faz, ou você obedece ou não obedece, porque Deus está nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus tem um propósito na sua vida, podem te jogar pedra, podem fazer calúnia de você. O que Deus não quer nessa manhã é que você dê ouvido o que estão falando de você nas redes sociais. Não dê ouvido. Você só precisa ter a certeza que Ele te escolheu e você é de Deus. Quantas pessoas se entristecem? Quantas pessoas ficam com depressão? Eu, particularmente, eu não tenho Facebook, não quero e respeito quem tem. Sabe por quê? A minha mente tem que ser ocupada com é bom, perfeito e agradável. Porque eu fico vendo pessoas, eu abri o Facebook, eu vi isso, isso, isso. Eu abri o Facebook, eu fiz isso, isso, isso. Então, querido, eu quero que a minha mente seja cheia daquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós não podemos estar parados, nem preocupados com o que as redes sociais estão falando de você, não. Você tem que estar preocupado, o que importa nesta manhã é o que Deus pensa de você, é como Deus está te vendo, porque foi Ele que te escolheu. Você sabe por que o apóstolo Paulo enfrentou a diversidade cultural na Turquia, que era uma cultura da Grécia? Foi porque o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. E se a gente, nesse tempo que estamos vivendo, não buscarmos ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ser como um tino que retine e não passa nada para ninguém. Eu vou cantar,
e ninguém vai ser tocado. Eu vou tocar o meu instrumento e o demônio não vai se manifestar lá atrás. Mas quando tem o Espírito Santo, o fogo de Deus dentro de você, e você começa a tocar o seu instrumento, a unção vai lá atrás, porque eu já vivi isso no meu ministério. E eu quero voltar a viver, porque o meu ministério é esse aqui, ó, palavra e adoração. Quem não quer ser adorador vai ficar no banco. Quem não ama a palavra vai ficar no banco. Porque Deus falou, traga a originalidade no seu ministério, porque senão ele vai cobrar de mim. Eu falei, tá bom, Senhor, chega, acabou. Porque nós não podemos estar nesse tempo de brincadeira na casa do Senhor. Ou vai ou racha. Eu falo pelo Espírito de Deus para você. Aleluia, eu estou aqui nessa manhã como uma voz profética para a sua vida. E eu declaro com a voz profética que nem calúnia, nem pedradas, nada nem ninguém vai poder te parar, porque Deus diz, estou te levantando hoje, você vai continuar caminhando. Às vezes você é até entristecido por uma calúnia dentro do seu trabalho. Às vezes fala o que você não fez por inveja. Às vezes te persegue no seu trabalho porque você é excelente profissional. Mas eu quero te dizer nessa manhã que ainda que você seja perseguido, ainda que você seja apedrejado, você tem a cobertura dele, porque ele te chamou, ele te escolheu e ele vai cuidar de você. Aleluia! Então nessa manhã o que o Espírito coloca no meu coração é para você não parar, igreja, continue, não pare, continue, não pare, continue, porque se eu tivesse que parar pelos que falam de mim, pelas pedradas, pela deslealdade que eu convivo diariamente, vocês não viriam o meu rosto aqui. Mas quanto mais pedrada me derem, quanto mais deslealdade eu conviver, mais cheia do Espírito eu estarei para dizer a você nessa manhã que Ele salva, Ele cura e Ele voltará para buscar a sua igreja. Talvez você esteja nesse culto dizendo, pastora, mas eu sou tão perseguido. Pastor, eu sou tão injustiçado. Pastor, eu faço bem os outros e só recebo mal. Você não está me falando novidade nenhuma. Eu cansei de fazer o bem e receber o mal. Vou continuar fazendo bem. Problema é de quem me devolve com o mal vai prestar conta a ele. Mas eu não vou mudar por causa do que eu recebo do homem. Eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Fiz o bem e recebi o mal muitas das vezes. Se você recebeu pedradas, eu recebo todos os dias, estou aqui. E não é pedrada que vai me parar, não é pedradas que vai te parar, porque você tem que ser sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diga, Deus é comigo. Ele vai abrir as portas. Ele vai jogar por terra tudo aquilo que impede a minha vitória. Diga, esse Deus que está aqui nessa manhã, Ele acalma o mar. E se Ele acalma o mar, eu vou sentir só as marolas daqui para frente, porque o pior já passou. E Deus está começando novo na minha vida. Irmão, nós estamos vivendo um tempo tão sério que Deus está expondo os caráteres. Não fica nada oculto diante de Deus. Você só não vê se você não quiser. Mas Deus está expondo o caráter. Não te preocupe, não pare por perseguições. Por isso que o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos 8, que nem altura, nem profundidade, nem lutas, nem perseguições, nada vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quando você tem uma fé firmada na palavra, ninguém vai poder te enganar. Por isso que a igreja tem que ler Bíblia. A igreja tem que estudar a palavra. A igreja tem que ser guiada pelo Espírito Santo e não pela voz humana. Já te humilharam? Já te humilharam? Já jogaram pedra em você? Já falaram mal de você? De mim também. Mas e aí? Como que eu vou reagir? Querido, eu vou fazer 30 anos de ministério. E se eu for pegar as pedradas que eu já levei, eu vou construir um prédio de 20 andares.
Mas eu quero dizer para você que quanto mais pedra eu recebo, mais escada Deus constrói para que eu chegue onde Ele quer. Todas as pedradas que você tem recebido são degraus que Deus está construindo para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Aleluia! Irmãos, lá no Salmo 18, 29, Davi faz uma declaração que você precisa tomar posse nessa manhã. Ele diz, sabe o que lá no Salmo 18, 29? Você pode ler comigo, diga, por quê? Contigo entrei pelo meio de uma tropa e com meu Deus saltei a muralha. Diga, com Deus eu sou capacitado a saltar muralhas. Você acha que isso é pequeno? Isso é coisa pouca que Davi fala nessa manhã, né? Não. Davi, quando fala isso aqui, ele estava dizendo para você que nada ia parar ele. Nem Golias, nem o leão, nem o urso, nada. O que viesse na frente dele, ele ia tragar. E como você se posiciona nessa manhã? Está preparado para enfrentar o urso? Está preparado para enfrentar o leão? Está preparado para enfrentar o Golias? Você não, mas o Espírito de Deus que está dentro de você está pronto. Digo, o Espírito de Deus que está dentro de mim está pronto. Amados, a Bíblia diz que depois que apedrejaram Paulo e ele caiu como morto, sabe qual foi a atitude da multidão? Diga para o seu irmão, foi embora. Muitos te deixam na hora da luta. Muitos viram as costas para você na hora da sua adversidade. Muitos viram as costas para você quando parece que a tua vida acabou. Muitos estão perto de você quando tem alguma coisa para dar. Mas quando você não tem, vira as costas para você. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Que assim como Deus falou para Elias, Elias, levanta, fica de pé, porque eu reservei 7.000 em Israel que não se dobraram diante de Baal e eles vão te ajudar. E aqui a Bíblia diz que quando a multidão viu que Paulo estava como morto, a multidão se levantou e foi embora. Muito tem desprezado vidas aqui, achando que acabou a tua vida, não tem mais aonde acontecer nada de bom, te desprezam e vão embora. Mas eles serão surpreendidos, porque nessa manhã Deus está te levantando, trazendo rompimento e restituindo para você tudo que o diabo roubou. Eu creio nessa palavra profética nessa manhã. Você crê? E olha o que diz o versículo 20. Ao versículo 20 de Atos 14, nós vamos ver o que está dizendo aqui. Diz assim, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Nossa, me jogaram tanta pedrada, me fizeram tão mal. Eu vou tirar umas férias, pastor, aí eu estou me ausentando, estou precisando me recuar, estou precisando descansar, porque me jogaram tantas pedradas, eu estou numa luta terrível. Paulo falou assim, igreja? Não, ele se levantou e olhou para os discípulos e falou, vamos embora, porque Derbe nos espera para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Quantos crentes que estão parando no meio do caminho, quantos crentes frouxos que não quer sacrifício para a sua vida. Hoje teve o treinamento para o evangelismo. Muitos ficaram dentro de casa dormindo, mas Deus te viu. Eu não vi, mas Deus te viu. E tu vai prestar conta a Ele. Porque quando nós entramos num projeto, a gente precisa ter responsabilidade, compromisso e assumirmos o nosso compromisso. Eu estava falando para a irmã hoje, orando com uma irmã aqui. Eu falei, a primeira oração que eu fiz com ela, Deus, obrigado porque nós estamos respirando. Obrigado porque nós estamos aqui na tua casa. Porque muitos estão num leito de hospital, muitos estão na prisão, muitos estão mal e não podem andar. Mas nós estamos aqui para te louvar e agradecer por tudo que tu és, por tudo que tu fez. Amém, queridos? Então aqui no versículo 20,
o diabo querendo ou não, eu profetizo na tua vida hoje, Deus te levantando. Deus te levantando, porque o mesmo Espírito que estava sobre Paulo, o mesmo Espírito que fala pela minha boca nesta manhã, é o mesmo Espírito que vai te levantar para a glória do Senhor. Amém, queridos? Diga, eu entendo. E aí, por que nós precisamos que esse Espírito nos levante nessa manhã? Por quê? Diga, porque eu preciso continuar andando. Diga, eu preciso continuar andando. E olha que palavra gloriosa, que exemplo que Deus nos dá de uma fé viva. Depois de tudo isso, quando os discípulos chegaram perto dele, ele se levantou. Por que ele se levantou? Quando você é rodeado de pessoas leais, de pessoas verdadeiras, o seu ânimo redobra. Ele estava prostrado, mas quando ele abriu os olhos e viu aqueles discípulos fiéis, aqueles que não recuam, aqueles que se alegram com o evangelho, Paulo redobrou o ânimo, olhou para os discípulos e disse, estou de pé, vamos para Derbe, porque Derbe nos espera. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, nessa manhã, te trouxe aqui para movimentar e mover com a tua vida. Deus não quer que tu seja só crente, Ele quer que tu seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! E aqui nós vemos, depois que Paulo se levantou, olha o que acontece no versículo 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Aleluia! Diga, eu não vou parar diante das tribulações, porque o Espírito Santo fala comigo que o mais importante é eu ter a garantia que eu vou entrar no reino dos céus. Que é algo glorioso. Então eu quero declarar nessa manhã que todo espírito de fracasso, todo espírito de morte, todo espírito de adultério, todo espírito de falência financeira que tem rodeado a tua vida, ele está sendo repreendido pelo poder dessa palavra e pela unção profética liberada nesse altar para a glória do Senhor. Há uma unção profética nessa manhã, nesse lugar, e quando a unção profética paira nesse lugar, nós precisamos tomar posse do que Deus está nos entregando. Aleluia! Diga, eu creio que uma unção profética está vindo sobre a minha vida. E eu declaro e profetizo, queridos, nessa manhã, a unção de portas abertas. A unção de um novo tempo para a sua vida. Uma unção de alegria, uma unção de saúde, como a Bíblia diz, que toda enfermidade traz tristeza na alma. E eu profetizo cura do teu corpo nesta manhã, porque quem cura é Jesus, quem levanta é Jesus, quem restaura é Jesus. E eu libero uma unção profética de cura nessa manhã. Se entrou alguém enfermo, receba a unção de cura divina para a sua vida, porque Deus não quer mais aquela lamúriazinha, mimimi do crente. O crente tem muito mimimi. Eu fui tão humilhado, eu fui tão ferido, falaram tão mal de mim, me apedrejaram tanto. E aí, cadê o Deus que te chamou? O Deus que te chamou diz, te levanto nesta manhã. Aleluia! Paulo fez o bem, e ele recebeu o que, igreja? Recebeu o mal. Quantas das vezes a gente faz o bem a uma pessoa, se relaciona com lealdade e no final a gente depara com a deslealdade. Sabe o que o Espírito Santo está nos falando nessa manhã? Que nada é motivo de você ficar prostrado. Nada é motivo de você parar. Porque quem te chamou foi Ele, e se Ele te chamou, Ele há de fazer o que Ele quer nessa manhã. E Deus diz, o seu lugar não é lugar de medo. Saia desse lugar de medo.
Saia desse lugar de fraqueza, saia desse lugar de prostração, porque o Senhor te trouxe aqui para te levantar nessa manhã. Eu convido a igreja a ficar de pé, que eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Aleluia. Feche os seus olhos nessa manhã. Irmãos, receba o que o Espírito vai te entregar agora. Tem luta? Tem. Tem desafio? Tem. Tem luta, tem desafio? Tem. Mas você não pode parar, porque se você parar, você não vai contemplar os milagres que Deus quer fazer na sua vida. Irmão, não deixa ninguém falar contigo nessa hora. É hora da ministração profética e Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Mudar a sua vida. E aí, às vezes, nessa hora que tu está recebendo, vem alguém para falar até uma coisa boa, mas não é hora. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo falar com você, porque você não veio aqui passear, você veio aqui para receber. E eu declaro nessa manhã que o Senhor está quebrando as correntes que prendem os teus pés. Toda corrente que prende os teus pés, Deus está quebrando e dizendo: levante, levante, levante. A multidão tinha dado Paulo como morto e foi embora. Mas ele não estava morto, não. Ele estava vivo. E eu quero dizer para você, ainda que tu tenha chegado quebrado, ainda que tu tenha chegado muito desanimado, Deus diz: você não está morto. O mundo verá o que eu vou fazer na tua vida. O mundo verá o que eu vou fazer na tua vida. Irmãos, o Espírito Santo diz: se um capítulo da tua vida deu errado, não permite que o diabo cancele essa história linda que Deus escreveu a seu respeito. Deus escreveu uma história a seu respeito. E Ele diz pela palavra que essa história que Ele escreveu está de pé. Não pare, igreja, não pare. Você é de Deus, a tua família é de Deus. Não pare, porque Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele lhe prometeu. E nós vamos declarar o que está lá no Salmo 18. Versículo 17, toda a igreja vai declarar isso nessa manhã. Diga assim, ó, Salmo 118, versículo 17. Vamos lá. 118, versículo 17. Você pode declarar com voz profética? Vamos lá. Não morrerei, mas viverei